Glória a Deus. Podem se assentar, por favor, ficar à vontade. Nós vamos agora ouvir, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Nós vamos honrar esses irmãos e irmãs que batizaram hoje. Quero inicialmente agradecer a presença dos familiares, das pessoas que vieram honrar, esses que vieram batizar. E nós vamos aqui falar um pouquinho da palavra de Deus, como que Deus tem o melhor para nós. Jesus quer se revelar a você, assim como também revelou para essas pessoas. A moça que deu testemunho aqui disse que chegou cheio de religiosidade, mas Jesus mudou a história da vida dela e também quer mudar a história da sua vida. Nós vamos praticar hoje a leitura da palavra de Cristo. Vamos abrir no último livro da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 1, o versículo é o 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Nós vamos testificar que a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra viva, a espada que nós temos para irmos à guerra contra toda a maldição e os inimigos. Apocalipse capítulo 1, o versículo é o versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra de Deus, ela é a verdade e o nosso instrumento de guerra. A única arma que nós temos de ataque é a Bíblia. Nós temos que nos apegarmos à palavra de Deus, não às vezes a pessoas, a situações, a ritos, mas sim a palavra de Deus. Eu gosto muito de contar uma história de um pai médico que morava numa cidade do interior de São Paulo. E essa história, segundo relatos, não posso afirmar, mas segundo relatos é verídica. Esse médico era um médico bem conceituado na cidade. E o filho dele era um filho desses rebeldes, que não queria saber de estudar, não queria saber de trabalhar, não queria nada com a vida. O pai, preocupado com o futuro do filho, sendo ele cirurgião médico, propôs o filho que, se ele fizesse um vestibular e passasse na faculdade de medicina, que era o que o filho, para desvencilhar do pai, falava que queria ser, o pai disse: se você fizer o vestibular e for aprovado, eu pago a sua faculdade, eu banco a sua faculdade e vou abrir uma clínica para você poder trabalhar e exercer sua função. O filho falou: tá, pai, e virou as costas, mas não fez o vestibular, não fez um pré-vestibular, ficou enrolando o pai. O pai, analisando os hábitos do filho, descobriu que o filho tinha uma paixão louca por carro. E ele pensou: é aqui que eu vou conquistar o meu filho. É a estratégia que Deus deu para ele. E ele chegou perto do filho e falou: filho, se você passar no vestibular de medicina, eu vou não só abrir uma clínica para você e pagar a sua faculdade, quanto vou te dar um carro. Ele já interessou. Qual carro, pai? E o pai disse: o que você quiser, o carro que você quiser. Olha que eu peço uma Ferrari, hein? Aí o pai falou: pode pedir, se for o seu desejo, se você passar, eu te dou uma Ferrari, um Lamborghini, seja o carro que você quiser. E isso despertou nele o interesse para estudar. E ele começou a estudar e fez o vestibular e foi aprovado. Chegando com a aprovação, o gabarito para o pai, disse para o pai: estou aprovado e quero o meu carro. Só que, como é um médico, né, são pessoas mais financeiramente melhor do que tantas outras, eles gostam de uma certa formalidade. E ele falou assim: eu vou te dar o carro, mas vamos fazer uma festa, isso merece uma comemoração. E foram fazer uma festa. E aí aquelas formalidades todas, né, de gente chique, deu aquela batidinha na taça, falou assim: olha, hoje eu vim aqui anunciar que o meu filho é o mais novo doutor da nossa cidade.
E o menino preocupado em receber logo o carro. Cadê o carro? Cadê o carro? Quando no final, o pai entregou para ele uma caixa, na aparência de uma caixa de sapato. Que ele abriu a caixa de sapato, achando que ali dentro estaria a chave e o documento do carro, tinha uma Bíblia dentro dessa caixa, que o pai deixou para o filho. E ele, como eu disse no início, já era um filho rebelde. A rebeldia dele tomou uma proporção maior a ponto dele sair de casa e ir morar sozinho. E ficar com raiva do pai. Ele tomou raiva do pai e foi morar sozinho. Só que a coisa apertou para o lado dele. E ele ligou para a mãe e disse: mãe, pede o meu pai, já que eu passei na faculdade mesmo, para ele bancar para a minha faculdade que eu vou estudar, porque eu tenho que arrumar um jeito de viver. E o pai disse: pode falar para ele que eu vou bancar a faculdade dele, se ele quiser, depois de certos períodos ou estágio, eu até abro a clínica para ele. E assim o fez, o pai começou a bancar, mas o filho com raiva do pai, não conversava com o pai. E a Bíblia ficou na casa, escondida, guardada na estante, empoeirando. Passado um belo dia, esse rapaz formou a faculdade, abriu a clínica dele, se tornou um doutor também conceituado na cidade. Mas o pai dele veio a falecer, morreu, sem obter o perdão do filho. Quando eles se reuniram, a família, para entregar os bens, alguma coisa para guardar de lembrança, junto dos irmãos, a mãe pegou a Bíblia na estante, entregou para esse filho e falou assim: você lembra que seu pai te deu essa Bíblia o dia que você passou na faculdade? Leva ela para você de lembrança, para você ter lembrança do seu pai. Ele levou para a casa dele já e guardou essa Bíblia numa estante. Passado alguns dias, ele perdeu o seu primeiro paciente numa mesa de cirurgia. Morreu o primeiro paciente desse médico. E ele lembrou-se que um dia o pai dele disse para ele: quando você precisar de uma resposta, abra a sua Bíblia. Porque todas as respostas que um ser humano precisa está na Bíblia. E esse filho lembrou-se da palavra do pai. E ele, choroso no quarto dele, pensou: eu vou ver se realmente tem uma resposta para mim. Pegou a Bíblia que o pai dele tinha dado no dia que ele tinha passado no vestibular. E ele falou: vamos ver se realmente meu pai tinha razão e tem uma resposta para mim. Quando ele abriu a Bíblia, tinha um cheque em branco e um bilhete escrito: compre o carro que você quiser. Tudo o que você precisa está dentro da Bíblia. E esse rapaz não tinha entendido isso. Nós precisamos entender como essas pessoas que batizaram aqui hoje entenderam. Vamos abrir aí, nós estamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha o capítulo 3 agora, pula 2 páginas aí. Capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Isso daqui é um recado que Deus deixa para vocês, para mim. Quando nós abrimos a Bíblia, sempre tem um recado de Deus. E este daqui é um dos recados que Deus deixa para nós. O versículo 5 e 6 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não olhe para o homem aqui em cima. Ouça o que o Espírito Santo, que é o que eu estou lendo, está falando para vocês, para a igreja. Está pedindo para vocês ouvirem. E ouvir, irmãos, é diferente de escutar. Escutar é percepção de som. É só isso. Ouvir é respeitar, praticar e obedecer. É isso que eu ouvi. Você não vai achar na Bíblia a palavra escuta. Você vai achar na Bíblia a palavra ouve, ouça. Ouvir é escutar, obedecer e colocar em prática. Existe um conceito muito grande sobre essa questão de ouvir e não praticar. Teve uma moça, um rapaz que falou aqui, eu sou na música, né, no ministro de louvor aqui, no refrão da música ele disse: eu sou livre.